Graça e paz, mais uma vez começando aqui a Célula dos Grandes. Eu prometi para mim mesmo que eu daria a célula todos os sábados às 17 horas. Portanto, hoje é dia 22 de março de 2025, chegamos a mais uma célula. Então, antes de começar, queria pedir para você curvar a sua cabeça, fechar seus olhos para a gente orar e pedir que o Senhor nos direcione na célula de hoje. Amém? Senhor, nós apresentamos a nossa vida aqui em Tuas mãos, Senhor, consagrando, Deus, este momento. Não importa o dia ou a hora, Deus, que a pessoa que está me ouvindo está de fato ouvindo. A Tua palavra é poderosa e ultrapassa, Senhor, qualquer barreira, seja de idioma, seja de distância, seja geográfica, seja principalmente de tempo, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é única, ela é verdadeira, ela é eficaz e ela é eterna. Nós rendemos nosso coração aqui como uma terra que precisa de água, como a costa anseia por água, Senhor, assim o nosso coração chama por Ti, clama pelo Teu nome, Deus. Enche, Deus, as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor. Transforma, Deus, as nossas vidas completamente, para que sejamos só e unicamente dependentes de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. O tema da célula de hoje é Mateus, o tema é Casa de Paz e a referência bíblica é Mateus 10, versículo 11 ao 14. Por mais que existam os aplicativos na internet, eu gosto de sempre acompanhar na Bíblia de papel para nunca perder o hábito. Não só da leitura, né, porque a gente está muito exposto a redes sociais, mas o hábito de leitura da própria Bíblia. Mateus 10, versículo 11 diz assim: Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade. Acabou até aqui. Os discípulos de Jesus devem percorrer todas as cidades e vilas de Israel para anunciar a chegada do Messias e a presença também do Reino de Deus. Eles são orientados por Jesus a procurar em cada cidade uma casa onde pudessem ser acolhidos e hospedados. Acolher os discípulos de Jesus equivale a acolher o próprio Jesus, assim como acolher os que anunciam o Reino de Deus equivale a acolher o próprio reino anunciado. Como diz em João 30, 20, abre aspas, eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras de Jesus a respeito dos discípulos. Então Jesus, ele orienta seus discípulos a saudarem seus anfitriões ao entrar na casa deles. E a saudação que devem estender a seus anfitriões é Shalom. A palavra hebraica Shalom é geralmente traduzida como paz. Não é um erro essa tradução, mas seu significado é muito mais amplo. Shalom é prosperidade e fartura, mas seu significado é muito mais amplo. Shalom é prosperidade e fartura, Shalom é abundância de tudo para todos, ou seja, Shalom é o reino de Deus onde há plenitude para todas as pessoas. Shalom é o mundo da fraternidade universal e por essa razão deve ser construído na perspectiva do encontro, o encontro entre os que anunciam a paz e os que recebem a paz. Receber a paz é acolher o Shalom de Deus. Glória a Deus, né? É uma questão de hospitalidade fraterna, da partilha dos bens e da vida na lógica da gratuidade, que é uma concepção, uma palavra, uma expressão que a gente usa bastante, né? A gratuidade no nosso dia a dia, o tal de graça ou de grátis. Só que a gente não tem dimensão do que isso significa, porque no mundo que a gente vive, tudo custa algo, né?
Os que acolhem o reino de Deus passam a viver na perspectiva da comunhão em uma sociedade de justiça e paz. Fazendo referência ao profeta Ezequiel, Jesus diz a seus discípulos que, no caso de serem rejeitados, devem sacudir a poeira dos pés, anunciando que Jesus julgará com mais rigor do que fez com Sodoma e Gomorra. Olha só que interessante. Todos aqueles que viverem em oposição ao seu reino, isto é, viverem comprometidos com a injustiça e a indiferença para com o próximo. Então Jesus não está com olhos desapercebidos. O Shalom de Deus é prosperidade, e toda prosperidade é riqueza coletiva, partilhada na hospitalidade fraterna e na sociedade que celebra a gratuidade da bondade de Deus. O reino de Deus é de riqueza para todos, não individualista. Aí a gente pode ler agora em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O Senhor nos envia a muitas casas. Jesus havia advertido seus discípulos de que eles não seriam bem recebidos em algumas cidades. O reino de Deus não é acolhido por todos. Óbvio, né? Tipo assim, a gente consegue ver pelo mundo que a gente vive. O reino de Deus não é acolhido por todos. Agora Jesus é mais explícito e afirma que seus discípulos devem esperar não apenas a rejeição, mas a hostilidade. E usa figuras do lobo e de ovelhas, o predador e as presas. Muito provavelmente uma referência à cidade de Roma, a cidade da loba, que segundo a lenda, o mito de criação ou de fundação da cidade de Roma, ou do Império de Roma, né, posteriormente, teria alimentado os gêmeos Rômulo e Remo, uma loba que alimentou os gêmeos. E aí ele faz, provavelmente, né, não tem como precisar, mas é uma referência que faria sentido, ovelha entre lobos. Ou essa figura do predador, conforme a gente acabou de ver. Desde o Jardim do Éden, a figura da serpente está inevitavelmente ligada à do diabo. Mas a serpente é também um símbolo levantado por Moisés no deserto. Para Israel, a serpente representava misericórdia, compaixão e um ato redentor de Deus. Vamos ler lá em João capítulo 3, 14. Essa parte é muito boa. Acho que talvez de toda a ministração de hoje é uma das que eu mais gostei. João capítulo 3, se você tiver sua Bíblia, não se esqueça de pegar ela aí. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. O reino de Deus prevalecerá sobre todos os outros reinos, mas, mediante a força e a violência predatórias, os discípulos de Jesus são enviados como ovelhas, não como lobos. Como ovelhas no meio de lobos, devem ter a prudência de serpente e a simplicidade da pomba. E a pomba é também muito significativa. Noé envia uma pomba depois do dilúvio para que ela lhe trouxesse um ramo de árvore demonstrando que as águas haviam baixado. A pomba que paira sobre o caos do juízo após o dilúvio simboliza o Espírito de Deus que se move sobre as águas do caos no Gênesis. O mesmo Espírito assume a forma de pomba e pousa sobre Jesus no momento de seu batismo. Interessante, né? Que você esteja numa casa movido ou movida pelo Espírito Santo, ministrando a paz e não opressão. Receba a paz. Jesus envia seus discípulos citando a pomba como referência da fecundidade criativa. Os discípulos sabem que ali diante serão rejeitados e hostilizados, mas continuarão avançando como serpentes e pombas, como expressão da redenção e como uma força que vai brotando, dissipando as trevas, tirando o juízo e espalhando o shalom.
a paz, a prosperidade, a abundância de tudo para todos. Então esta é a missão dos discípulos de Jesus, enfrentar a hostilidade com prudência e simplicidade, podendo você receber a paz que o Espírito Santo ministra através de seus enviados. Opor-se ao reino das trevas como uma oferta de redenção, pós-juízo, e com uma sincera oferta de ação criativa no meio do caos. Somente o sopro do Espírito Santo sobre nós pode nos conduzir ao bom êxito nessa extraordinária tarefa de anunciar o reino de Deus. É interessante por causa que me parece que em todas as culturas, em todas as famílias, em todas as realidades, presente e passado, e uma projeção para o futuro, a paz ele é um bem desejado, né? Então, a ministração de hoje é para que a gente receba essa paz, esse shalom da parte de Deus. Venha não só saber em consciência, mas também desfrutar. Então, esta é a palavra de hoje. Você está convidado para participar na próxima semana, todo sábado, às 17 horas. Tem sido uma bênção nas nossas vidas, tudo que Deus tem operado, e Ele é maravilhoso, não deixa nada faltar. É isso que cremos. E para encerrar, a gente sempre encerra da mesma forma que começamos, que é com a oração. Agradecendo sempre a Jesus. Obrigado, Deus, por esta célula. Obrigado, Deus, pelas pessoas que escutaram, que se disponibilizaram, que deixaram o seu tempo de outras coisas para se dedicar a Ti. Que a recompensa venha dos céus, que o Senhor possa, Deus, recompensá-las de sobremaneira, Jesus. Tu és fiel e nós confiamos em Ti. Em Teu nome, Jesus, nós descansamos. Amém. Boa semana, bom final de semana. Deus abençoe a todos.